Estamos gravando a partir de agora, então, o nosso encontro da Escola Bíblica da Comunhão para olharmos para o livro da Bíblia chamado Esdras. Então, eu sou muito grato a Deus, nós já oramos, inclusive, né, pela vida aqui da Elaine, da Michele, do Daniel, da Thaís, também da Lovane, que está chegando aqui com a gente agora, talvez o Leandro junto, eu ainda não tenho a imagem deles, mas também pela vida de cada irmão e irmã que em algum outro momento separou para... Olá, Lovane. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? A minha Para internet está assistir? muito ruim hoje, de repente pode ser que caia. Tá bom, a gente entende. Tá. Então, para quem vai assistir em algum outro momento, está assistindo em algum outro momento, a gente também orou para que seja especial na sua vida. Nós estamos, então, nos 3 últimos encontros. Hoje nós vamos ver Esdras, e semana que vem nós vamos ver Neemias e Esther. O Daniel, então, já leu Neemias, só falta ler Esther, então. Então, minha recomendação para vocês é que leiam agora, nos próximos dias, Neemias e Esther. E na última semana de junho, a gente vai fazer um grande retrospecto de tudo, tirar dúvidas, né? E aí, em julho, a gente fica de férias. E na primeira semana de agosto, a gente volta e segue de Jó e vai até Malaquias, né? Então, esse ano todo, a gente vai ter mergulhado aí no Antigo Testamento. Vou compartilhar com vocês a tela sobre Esdras. Tá compartilhando, gente? Tá? Legal. Michele, tu fez uma cara agora para a tela que eu fiquei preocupado, assim, o que que deve estar aparecendo ali? É que tá, para mim tá aparecendo, parece que vai entrar, entrou agora, mas tava só o teu rosto. Ah, então tá. Tá bom. Então, gente, Esdras é o nome de uma das figuras principais na história relatada do livro, né, cujo nome, então, é Esdras, né? No hebraico, Ezra, embora seja um R só, a pronúncia aqui seria Esra. Então, esse é o nome dele. Bem, Esdras não é quem começa a história registrada no livro que se chama Esdras. Ele é alguém que vai aparecer em determinado momento dessa história, certo? É como a gente gosta de falar sobre as escrituras lá nos seus manuscritos originais, então eu preciso referir que o livro de Esdras e Neemias, nos manuscritos mais antigos encontrados, eles formam um só volume, né? Então é o livro de Esdras Neemias. No entanto, Neemias, o livro de Neemias começa com estas são as palavras de Neemias. Então, por conta disso, foi feita uma divisão ali e atribuída a Neemias a escrita, então, do livro que passou a se chamar Neemias, tá? Mas nós temos também na Septuaginta não o nome de Esdras, mas segundo Esdras, porque na Septuaginta tem um livro apócrifo que tem o nome de primeiro Esdras. Esse apócrifo, esse primeiro Esdras, não foi reconhecida pelas primeiras comunidades cristãs como uma escrita inspirada por Deus. Então, nós não temos o primeiro Esdras, nós temos só o livro de Esdras. Então, lá na Septuaginta está Esdras Deuteronom, ou Deuteron, ou Deutero Esdras. Lembrando que Deuteronômio seria a ideia, né, de segunda lei. Então, Deutero, segundo. Então, Deutero Esdras. E aí, gente, para a gente poder entender
o que vai estar relatado em Esdras, a gente vai falar um pouco sobre história, eu quase não gosto, né? Mas eu não vou fazer todo aquele retrospecto que eu gosto de fazer, vindo lá de Gênesis, né, passando toda a história, porque você já sabe que o povo de Israel desobedeceu a Deus, foi infiel na aliança, e por conta desta infidelidade aconteceu aquilo que lá em Deuteronômio já estava previsto. O povo seria deportado, né? Porque a promessa de Deus foi trazê-lo para a terra prometida. E disseram, sejam fiéis e vocês vão ficar aqui na terra que eu trouxe vocês. Mas se vocês não forem fiéis, não tem porquê eu deixar vocês nessa terra. Então, a fidelidade de vocês é um sinal de que vocês querem ficar comigo, no relacionamento comigo e nessa terra. O povo não quis o relacionamento com Deus, então disse, então não vão ficar na terra também. E houve a deportação da terra. Então Deus traz eles para a terra e diz, fidelidade. Eles não mantêm fidelidade, então Deus expulsa eles da terra. Isso também é uma repetição da história, né? Deus coloca Adão e Eva no paraíso e diz, sejam fiéis, vocês vão ficar aqui, vai dar tudo certo. Adão e Eva não são fiéis, então eles são expulsos do paraíso. Vai acontecer a mesma coisa milhares de anos depois com o povo de Israel. Deus traz o povo de Israel, coloca no paraíso, na terra prometida, em Canaã. Eles não são fiéis, e assim como Deus fez com Adão e Eva, expulsando eles do paraíso, o povo de Israel será expulso da terra prometida. Mas a obra redentora de Cristo é uma obra que nos traz de volta para aquilo que nós perdemos. O que nós perdemos? Nós perdemos um lugar em Deus. Por causa do pecado, nós fomos afastados de Deus. Assim como Adão e Eva foram afastados do Jardim do Éden, assim como o povo de Israel foi afastado de Canaã, nós fomos afastados de Deus por causa do pecado. O que Cristo fará? O que Cristo faz? Ele nos traz de volta para esse relacionamento com Deus. E prefigurando, então, esta volta com o relacionamento com Deus, é que Deus vai trazer o povo de volta para Canaã. Então, isso tudo está relacionado, apontando para a obra de Cristo. E Deus, soberanamente, exercendo o governo sobre o mundo inteiro, sobre o universo inteiro, faz um movimento nos povos, e vai, a partir deste movimento dos povos, exercendo a sua soberania, fazer com que o povo de Israel também vá se movimentar em função disso. Ou seja, Deus vai usar outros povos para exercer o juízo em Israel. Deus vai usar outros povos, outros poderes do mundo, tanto para tirar Israel da terra, quanto para trazer Israel de volta para a terra prometida. Aqui, nós temos um movimento dos principais impérios do mundo neste período. Olha só que interessante, aqui nós temos a sobreposição dos impérios, tá? Então, olha só, Israel é aqui nesse pontinho aqui, né? Estou mexendo com o mouse. Israel é aqui. Aqui nós temos o Egito, aqui nós temos os povos árabes, aqui nós vamos ter a Pérsia, para cá nós vamos ter a Índia, e para cá nós vamos ter a Ásia Menor, e para cá, que não está mostrando, nós temos a Europa, certo? Então, quando Israel está ocupando a terra aqui, não existe um grande império no mundo a não ser o Egito. Mas o Egito ele não é um império que, digamos assim, está dominando grandes partes do mundo. O Egito é uma nação muito forte, né? Ela tem planos de expansão, tanto é que ela luta com a Síria aqui em alguns momentos, né? Mas é um povo assim que não vai ser um grande império, vai ser uma grande civilização, né? Vão ter grandes dinastias aqui no Egito. Então, quando Israel está ocupando aqui a terra, os inimigos de Israel aqui vão ser aqueles três povos, né, que tem aqui ao redor, né, Moabe, Amon, Edom, e os filisteus, que ficam aqui na costa. No norte, a Síria. São inimigos recorrentes de Israel. Mas
vai acontecer que a Assíria vai se tornar um grande império. Então, o primeiro grande império que nós vamos ter aqui como uma ameaça real a Israel é o Império Assírio. Não está mostrando aqui, tá? Mas ele corresponde um pouco menos aqui, talvez, do que essa delimitação vermelha aqui, que é o Império Babilônico, tá? A Assíria é esse império que vem aqui e vai dominar a parte norte de Israel, né? Lembra que Israel se divide em dois, né? Quando o reino se divide, fica Israel para cima e Judá para baixo. E o Império Assírio vai deportar o pessoal do Reino do Norte. Vai passar um tempo e o Império Babilônico, aí sim, esse vermelho aqui, vai engolir o Império Assírio e vai ser o novo império do momento. Depois do Império Babilônico, né? Ou melhor dizendo, o Império Babilônico vai ser engolido pelo Império Persa. Veja como ele é muito maior aqui, né? O Império Persa vai lá para os lados da Índia, vem vindo aqui, ó, para esta parte que vai constituir, né, digamos assim, a porta oriental da Europa, né? Vai ser um grande império, o Império Medo-Persa. Por que Medo-Persa, né? Porque tem o povo aqui da Média, né? Os medos e os persas, numa grande coligação, vão ser esse grande império do mundo. Mais para frente, o Império Grego, né? O Império Persa é esse lilazinho aqui, né? O Império Grego é esse laranjinha amarronzado aqui, né? O Império Grego vai engolir o Império Persa. Depois vai vir o Império Romano, que vai engolir o Império Grego. Só que ele não vai se interessar tanto pelos domínios lá. Não é que ele não vai se interessar, ele vai efetivamente dominar estas regiões da Europa, o norte da África, né, o Oriente Médio, e é aqui que ele vai concentrar o seu domínio. Com esse mapa aqui, a gente está visualizando alguns séculos, né, de transição sobre domínio. E Deus vai usar estes povos aqui para exercer o seu juízo sobre o povo de Israel e também sobre os povos. Quando a gente estudar sobre os profetas, né, no segundo semestre, a gente vai ver isso, tá? Então, com os assírios, o reino do norte vai para o exílio. Depois, com os babilônios, o reino do sul, Judá, vai para o exílio. Nós vimos em Reis, no livro de Reis, e vimos no livro de Crônicas, a saída do povo para o exílio. Primeiro, Israel, a parte do norte, sendo levado pelo Império Assírio, e depois Judá, o reino do sul, sendo levado para aqui, esta região, né, pelo Império da Babilônia. E assim termina o livro de Crônicas. Deixa eu terminar a apresentação aqui. Boa noite, Karine. Eu estava apresentando a tela, não vi a tua chegada. Oi, Elaine. Esther, está dentro dessa história aqui? Sim, daqui a pouco a gente vai olhar no mapa não, uma ordem cronológica, a gente vai ver onde é que Esther se encaixa. Mas ela se encaixa aí nesse período, tá? Então, olha só. Império Assírio leva o Reino do Norte para o exílio. 100 e tantos anos depois, o Império Babilônico leva o Reino do Sul para o exílio. E assim termina Crônicas. Não é que assim termina Crônicas. Os reinos, digamos, os reis relatados em Crônicas terminam a sua história assim. Só que o livro de Crônicas, vamos para lá, ele vai terminar com outro império agora, dominando, que não é mais o babilônico. Então, todo mundo lá para o último capítulo de Crônicas.
Lá em Crônicas, capítulo 36, versículo 22. Alguém pode ler? Pode ler o 22 e o 23. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Olha que interessante, né? O homem mais poderoso do mundo neste período é Ciro, imperador da Pérsia. E Deus fala ao coração de Ciro, dizendo: manda meu povo de volta construir o meu templo. Então, aqui a gente vê claramente a soberania de Deus, né? A gente tem uma ideia muito sacralizada do agir de Deus, né? Como, por exemplo, se Deus só agisse na igreja, né? Ou como se Deus só agisse em Israel naquele período, como se Deus só falasse com os reis de Israel, com os profetas de Israel. Mas nós vemos aqui Deus tocando no coração do imperador da Pérsia. Soberania de Deus, ação de Deus, tá? Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui, dentro da teologia, para dizer que reino de Deus e igreja são duas coisas diferentes, tá? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre tudo que existe. O que é a igreja? A igreja é um corpo vivo dentro desse reinado de Deus, no qual estão aqueles que creem em Jesus. Então, a igreja é menor do que o reino. A igreja está dentro do reino, certo? Porque o reinado de Deus é para além da igreja. Então, Deus que estabelece governantes, né? Desestabelece governantes. Então, quando a gente tem uma visão muito fechada, né? Uma visão assim de que só o que importa o que acontece dentro da igreja é desmerecer o que Deus está fazendo no resto do mundo, para além da igreja. Então, a gente não pode misturar santidade com o governo de Deus, certo? Deus quer que a igreja viva em santidade, mas Deus não espera que o mundo viva em santidade. Essa é uma separação que a gente não faz, né? A gente quer que a nação brasileira seja santa. Não, isso não vai acontecer. A igreja deve ser santa, né? Dentro do governo de Deus, existem partes que não existe santidade, certo? E aí o que acontece? Existe o reino das trevas, que é um reino usurpador, que por causa do pecado está exercendo o domínio sobre determinadas áreas, sejam espirituais ou físicas, como, por exemplo, o próprio sistema do mundo que jaz no maligno. Eu só estou fazendo esse parênteses para mostrar aqui, para enfatizar o finalzinho de Crônicas em que Deus está falando ao coração de um imperador pagão, certo? E é nesse ponto que vai começar o livro de Esdras, que nós estamos estudando hoje. Porque, olha, como é que começa o livro de Esdras? Karine, lê de novo o versículo 1 e 2. Vê se não é praticamente a mesma coisa que como terminou Crônicas. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Pode ler o 3 e o 4. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada.
e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Uhum. Então, vocês percebem que Esdras começa praticamente igual ao término de Crônicas. Então, eu queria que a gente observasse aqui alguns detalhes, tá? Como é que Primeira Crônicas começa? Vamos lembrar que Primeira e Segunda Crônicas eram um livro só. Vamos lá para o início de Primeira Crônicas? Qual é a primeira palavra em Primeira Crônicas? Adão. Adão. Qual é o último movimento de Adão? Para fora ou para dentro? Para fora, né? O último movimento de Adão é para fora. Tudo que ele vai ter que viver é fora do jardim. E como é que Crônicas termina? Para dentro. Entende? Olha que interessante isso, né? Então, Primeira Crônicas começa com o cara que é o responsável por para fora, e ele vai terminar com volta. E aí, vai ter menos detalhes no final de Crônicas do que no início de Esdras. Por quê? Porque interessa aqui em Crônicas dizer o seguinte: nós vamos voltar. Uhul! É isso que basta, entende? Esse é o fechamento perfeito para Crônicas. É o fechamento perfeito. E aí, Esdras, é como se Esdras dissesse o seguinte: então, já que nós vamos voltar, o que nós vamos fazer? E aí, então, tem mais detalhes. Por isso que o decreto de Ciro, rei da Pérsia, no final de Crônicas, é só dizendo o seguinte: pode voltar. E agora, aqui em Esdras, tem um pouco mais do decreto trazido, porque não é só para dizer que nós vamos voltar, nós estamos voltando e nós vamos fazer isso. E a gente tem aqui um documento do rei dizendo que podemos. Esse documento vai ser muito importante na história da reconstrução, tá? E aí, gente, se eu esquecer, eu peço que alguém aqui me lembre, tá? Porque eu chorei assistindo a um discurso de um primeiro-ministro de Israel na ONU, no ano de 2013. Que, por sinal, é o Benjamin Netanyahu, que é o mesmo primeiro-ministro agora que está sofrendo lá um monte de ataques, não sei se justos ou injustos, tá? Mas, interessantemente ou não, os levantamentos mostram que os últimos primeiros ministros de Israel, todos eles têm sido da tribo de Judá, pelo mapeamento genético, né? E eu acho isso muito interessante. Mas, bem, até me deu calor aqui, vou tirar isso aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas o Irã é a antiga Pérsia. Então mudou o nome, né? Mas os iranianos de hoje são os persas de ontem, tá? E vocês sabem que o Irã é um país que odeia Israel, né? A primeira declaração pública dos Estados Árabes e com a coligação com os persas lá, né, com os povos não sionitas, quando a ONU declarou Israel como um país em 1947, 48, a primeira declaração foi: vamos aniquilar Israel. Então, tudo que eles tentam fazer é acabar com Israel. E Israel é um povo que é protegido por Deus, não adianta. Deus é fiel, Deus não vai permitir que esse povo seja aniquilado, né? De jeito nenhum. Já tentaram, já fizeram de tudo, né? Sempre há ódio aos judeus, mas não tem como. Porque até teve uma conversa lá, não sei entre quem, né? Mas é o seguinte... a conversa foi assim: se os árabes realmente tivessem conseguido, na Guerra dos 6 Dias, destruir Israel, né? Porque ali na década de 60, eu acho, né, teve a Guerra dos 6 Dias, que os povos árabes se coligaram para destruir Israel. Imagina, vários países se coligaram, cercaram Israel para destruir Israel. Sabe o que aconteceu no final de 6 dias? Israel aumentou suas fronteiras.
Ah, gente. Então, quer dizer, tu imagina um monte de povo se coliga contra Israel. E Israel é um paizinho desse tamanho, menor que o Rio Grande do Sul, tem menos gente do que os gaúchos. E é uma potência, né? Então tem muita coisa que somente a mão de Deus pode, a proteção de Deus explica o que acontece lá em relação a Israel. Daí perguntaram para um deles lá, né? O que aconteceria se de fato tivessem conseguido destruir Israel na Guerra dos 6 Dias? E a resposta dele, eu não me lembro qual foi nós provavelmente hoje estaríamos comemorando alguma festa. Porque toda vez que há uma grande destruição de Israel, Deus traz de volta e uma festa é celebrada, né? A Páscoa, né, é uma festa de libertação depois de uma opressão de 400 anos lá no Egito, né? Nós temos a festa aquela festa que é lá de Esther, como é que é o nome mesmo? Do Purim, a festa do Purim, né? Tentaram exterminar os judeus e aí a rainha Esther estabeleceu a festa do Purim. Então a gente vai vendo que depois das tentativas de destruir festas, mas não é nem isso que eu queria dizer para vocês. O que eu queria dizer é o seguinte: o discurso do primeiro-ministro de Israel em 2013 na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele diz o seguinte: olha, nós não entendemos por que o Irã, que para nós é uma nação amiga, né, da nossa parte, por que tentam nos destruir? Porque no ano 500 e pouco antes de Cristo, Ciro, o imperador persa, estabeleceu um decreto de amizade, dizendo que nós poderíamos voltar para Jerusalém, dizendo que nós poderíamos reconstruir o nosso templo, que eles não querem que a gente reconstrua agora. Então, pensem comigo, né? Nós temos de um dos grandes imperadores persas uma autorização para a gente voltar para o lugar em que nós estamos hoje para construir o templo que nós queremos construir hoje. Por que vocês não permitem isso agora, né? Então, eu achei muito interessante o primeiro-ministro de Israel trazer esse decreto persa para uma Assembleia das Nações Unidas, né? E aí ele vai aplicando vários acontecimentos recentes na história em relação a profecias do livro de Amós, enfim. Depois eu passo o link para vocês e só me lembrem disso, né, que tenha o vídeo desse discurso lá na Assembleia. E aí, então, agora eu compartilho com vocês aquele quadro geral sobre aquela visão panorâmica, né? Vamos ver aqui. Está aparecendo a tela? Tá bom. Então, olha só, nós temos duas partes bem pontuadas no livro de Esdras. Uma delas é a restauração do templo, do capítulo 1 ao 6. Esse é o foco, é reconstruir o templo. Do capítulo 7 ao capítulo 9, já que o templo está reconstruído, a gente precisa reconstruir algumas coisas no povo. Então, nós temos bem marcantes essas duas partes em Esdras. E lembra que eu disse para vocês que Esdras não é necessariamente a personagem principal no livro, né? Porque Esdras só vai aparecer a partir do capítulo 7. De um livro de 10 capítulos, né? Menos da metade se refere a ele, né? Até o capítulo 6, né? Do 1 ao 6, nós temos a liderança de uma outra pessoa chamada Zorobabel. Esse cara aqui é o primeiro líder na volta de Israel, certo? Esdras vai assumir em outro momento. Zorobabel é o cara que vai ser o líder da reconstrução do templo. Lembra que a Babilônia destruiu o templo. E aí, então, eles vão para a Babilônia, levados cativos. O Império Persa engole a Babilônia e Deus manda que o imperador persa autorize o povo a voltar para reconstruir o templo. É esse carinha aqui, chamado Zorobabel,
que é o cara que vai liderar a primeira volta, o primeiro grupo de pessoas para reconstruir o templo. Depois que o templo está reconstruído, é que Esdras vai chegar e então vai liderar uma reforma religiosa, vai restabelecer as coisas como elas devem ser no relacionamento com Deus. Vou apresentar para vocês agora, então, aquela cronologia. No ano 1050, o primeiro rei de Israel, Saul. 1010, Davi. 970, isso antes de Cristo, Salomão. Aí o reino vai se dividir no reinado de Roboão, que vai ser o rei de Judá, no sul, e Jeroboão, no norte, Israel, né, no ano 930. No ano de 722, o reino do norte vai cair, sendo levado pelo Império Assírio. Mais para frente, a Babilônia vai dominar a Assíria e em 588 vai levar o Reino do Sul para o exílio, vai deportar o Reino do Sul. Em 538, nós vamos ter aquele decreto ali do rei Ciro, que nós lemos no final de Crônicas e início de Esdras. Então, no ano 538, 537, vai ter o primeiro grupo de pessoas que vai retornar para Judá sob a liderança de Zorobabel. E aí, a primeira coisa que eles vão construir é o altar. E meses depois é que eles vão começar a reconstruir o templo. Durante 6 anos vai haver uma oposição dos povos ao redor. E no ano 530, estes povos que fazem uma oposição à reconstrução vão conseguir que o rei atual mande parar a obra. E por 10 anos, a construção do templo para. E no ano 520 a.C., se recomeça a construção, e no ano 516, o templo é totalmente reconstruído. Elaine, para a tua pergunta, agora aqui, ó, de 486 a 465 a.C., é que surge a história de Ester. Então, a história de Ester, ela cabe dentro do livro de Esdras. Inclusive, a história de Ester acontece antes de Esdras voltar para Jerusalém. Aí, então, acontece o segundo retorno aqui, em 458, que é quando vem Esdras. Em 445 vem Neemias, em 442 Neemias volta para o imperador lá, e depois ele tem autorização para voltar para Jerusalém de novo. Então aqui, um resumo cronológico, certo? E aqui, gente, um artefato dos mais lindos e mais importantes para Israel inteiro. Esse aqui é o cilindro de Ciro, no qual tem o decreto. Olha que coisa linda. É aí que está o decreto dizendo que o povo pode voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Pode falar, Karine. Já que tu falou, voltando nessa parte de voltar ali para dentro, né? Quando tu falou que Adão significava, então, para fora, e quando finaliza ali Crônicas, ele está falando para dentro, né? Voltar. Isso prefigura também a questão de estarmos, né, longe de Deus, pecado, e depois estarmos com Deus, digamos assim, eternidade, né, lar com Deus, né? Uhum. Acredito que está totalmente ligado. Então tá bom. Gente, agora vamos mergulhar no livro. Só que mergulhar no livro significa ir também para outros livros, mas... Então, deixa aí, primeira Esdras não, né? Primeira Esdras é um livro apócrifo. Deixa aberto em Esdras. Bota um lapisinho aí, um papelzinho, alguma coisa para marcar, porque a gente vai viajar agora um pouco. Então tá, livro de Esdras aberto, né? Gente,
para a gente entender bem Esdras, é muito importante. O que eu trouxe para vocês foi o movimento no mundo da época, né, para entender, mas vamos particularizar esse movimento agora. Esdras é um retorno, é o povo retornando para Judá. Mas por que mesmo que o povo está retornando? Ele está retornando porque ele foi expulso. Por que ele foi expulso? Segunda Crônicas 36. (14, 15 e 16). Quem que pode ler? Segunda Crônicas 36, 14, 15 e 16. Segue tu então, Karine. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Karine, que versão é essa? Eu nem olhei aqui, deixa eu ver. É revista e atualizada, é isso? Ah, sim, revista atualizada. Eu estava lendo antes da NVI do celular. Ah, tá. Tu quer que eu leia de lá? Oi? Tu quer que eu leia de lá? Não, tá bom, tá bom. Era só para saber qual que tu tava. Olha só o que a Karine leu para nós aqui. Quando é que o templo deixou de ter sua função? Quando os babilônicos destruíram ele? Quem foi que, na verdade, desconsiderou o templo? Foram os babilônicos quando vieram e botaram ele abaixo? Olha o versículo 14. Os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ou seja, os babilônicos virem e destruírem o templo, tipo, já não é mais um templo, é só uma construção como qualquer outra, né? Na verdade, nem como qualquer outra, né? Se tornou um lugar de profanação, um lugar de abominação. Então, perceba, não é que Deus, tipo assim, Deus, agora eu não quero mais proteger o templo. Não, tipo, o povo não quer mais o templo. O povo não valoriza mais o templo. E aí, então, tem uma consequência. Olha o versículo 17. Por isso, o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que também é a coligação com os babilônicos, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos dos reis dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. E aí no versículo 19, os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Aqui nós temos três informações importantes. Uma, quando os caldeus botaram fogo na casa de Deus, já não era mais a casa de Deus. Já não representava isso para o povo, né? Conforme a gente leu no versículo 14. E aí nós temos o seguinte: queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. E aqui nós temos os dois livros, Esdras e Neemias. Porque o livro de Neemias vai se concentrar na reconstrução da casa de Deus e o livro de Neemias vai se concentrar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Certo? Então, é muito significativo porque nós vamos ter aqui destruição, mas reconstrução. Tudo aquilo que foi destruído será
reconstruído, certo? Bom, vou pedir para Lovane, Jeremias 25, 11 e 12. Daniel, se tu estás aí, Jeremias 29, 10. Tá por aí, Daniel? Tô sim, pastor. Beleza. Então vamos começar com a Lovane, Jeremias 25, 11 e 12. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônicos, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e o deixarei arrasada para sempre. Obrigado, Lovane. Daniel. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Olha que interessante, né? Lembra que eu disse para vocês que na Bíblia nós temos Jeremias lá na frente, né? Bem depois. Só que o livro de Esdras está se referindo a Jeremias do passado, concorda? Ele está dizendo o seguinte: olha, isso aqui que Ciro decretou está acontecendo para se cumprir aquilo que Jeremias lá atrás tinha falado, que 70 anos depois a gente voltaria para cá. Certo? Então, aqui tem todo o entendimento que o que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. Deus disse que o povo seria deportado e iria para o exílio. E Deus disse que traria de volta e trouxe, né? Então, Deus fala, Deus cumpre. E aí nós temos, então, a soberania de Deus. Olha só que interessante o versículo 5, né? Então, depois do decreto. Então Esdras 1:5. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e Deus despertou para subirem à casa do Senhor em Jerusalém. Ou seja, não é todo mundo que foi para o exílio que vai voltar. E não é todo mundo que vai voltar que voltou de uma só vez. Nós temos pelo menos 3 movimentos de regresso, tá? Então, por exemplo, Deus não colocou no coração de Mordecai, de Esther, o desejo de voltar. Por isso que eles ficaram lá na Pérsia e Esther se casou com Xerxes, também conhecido como Assuero. Percebe? Então, Deus tem um plano. Ele diz o seguinte: olha, eu quero que algumas pessoas voltem e outras não voltem porque tem coisa que eu quero fazer. Se todo mundo tivesse voltado, se a família de Esther tivesse voltado, quando aquele cara lá veio com um plano para matar os judeus e não tivesse Esther lá, as coisas poderiam ser diferentes, né? Então Deus está fazendo as coisas perfeitamente, inclusive colocando no coração de uns o desejo de voltar e não colocando em outros o desejo de voltar. Mas olha que interessante também o versículo 6. Todos os que moravam nos arredores ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. O que lembra vocês isso? Quando que aconteceu isso? Antes. Quando Deus libertou o povo do Egito... Lá em Moisés, né? Exato. Quando o povo saiu do Egito, os vizinhos foram entregando as coisas para eles. Então, quando eles vêm para o deserto, quando eles vão 40 anos depois para a Terra Prometida, eles vão cheio de posse, eles vão cheio de bens, eles vão com as coisas que eles precisam para construir.
E agora, aqui, nós temos também isso. Então, lembra que a Bíblia está cheia de paralelos, gente. O povo vai para o Egito, o povo é retirado do Egito com bens para poder se estabelecer. Aqui o povo vai para a Babilônia, o povo sai da Babilônia com bens, né? Deus dizendo o seguinte, eu não só tiro vocês daí, mas eu dou condições no lugar para onde vocês vão. Né? Então, Deus não só nos tira do pecado, mas Ele nos dá uma nova condição de vida, que é muito melhor, com coisas que a gente ganha e não paga por elas. Porque lá no Egito não se pagou por isso, aqui na Babilônia não se pagou por isso. A salvação não é paga, nós não pagamos, nós recebemos. Então, cheio dos paralelos, certo? E aí, nos próximos versículos, nós vamos ver que o rei Ciro vai mandando devolver as coisas, mandando entregar as coisas. E aí, capítulo 2, uma lista dos que voltaram à Babilônia, da Babilônia. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel. Zorobabel é o grande líder da reconstrução do templo, não é Neemias. Desculpa, não é Esdras. Esdras vai vir 60 anos depois dessa vinda aqui. Esdras só vem 60 anos depois dessa vinda aqui com Zorobabel. Zorobabel significa nascido na Babilônia, né? Babel, de Babilônia, e o Zoro ali é a raiz sobre gerado, nascido na Babilônia. E aí tem o nome de pessoas, Olha só, no versículo... Até o versículo 60, nós temos ali genealogias, dizendo que esse é filho de fulano, é filho de fulano, é filho de fulano. Versículo 62. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Ou seja, lembra que o povo está voltando para reconstruir o templo, para que volte o serviço do templo, os sacrifícios, quem pode, quem que não pode, quem que deve, né? E tem coisas que são específicas para o povo judeu que outros povos não podem. E teve gente que veio junto, mas não encontraram o registro deles. Será que eles são quem eles dizem que são? Na dúvida, não encontramos o registro deles. Então é o seguinte, vocês até podem morar por aqui, mas vocês não podem participar das coisas sagradas. Até que se levante um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Urim e Tumim eram elementos que o sumo sacerdote usava para entender revelações de Deus, né? Então, já que não tem por escrito, nós vamos precisar que Deus revele sobrenaturalmente. Por enquanto, não tem o sumo sacerdote aqui. Então, fiquem aí, mas não cheguem muito perto. Elaine. Então, assim, por isso que está aqui o filho do filho do filho, porque esse levou 70 anos, deixa, eu estou perdida na história. Os mais velhos já haviam morrido. Isso? Boa parte deles, porque tu imagina assim, se levou 70 anos para voltar, imagina quem foi com 40. Já estaria com 110 anos, né? E nesse período aqui, as pessoas já não viviam mais tanto. Por isso que está aqui. Eu não tinha percebido por que filhos e filhos. Muitos dos que estão voltando aqui, na verdade, não estão voltando, estão vindo, porque nasceram já no cativeiro, né? Então, veja bem, o próprio Zorobabel aqui, eu não posso afirmar com toda certeza, mas o fato do nome dele ser nascido na Babilônia pode significar que ele tenha nascido na Babilônia, né? Sim, Elaine. Outra perguntinha aqui. Mais adiante ali, os caras que voltam, as mulheres têm que ficar e os filhos. Mas esses aqui já não eram mistos? Já não eram misturados? Não, estes aqui não eram misturados.
Isso aqui, Porque os eles pais viveram em colônia. Eles viveram em colônias, né? Tipo assim, quando a Assíria levou o Reino do Norte, eles meio que ficaram meio espalhados. E quando voltaram, eles voltaram tudo misturado. Por isso que o pessoal de Judá não aceitava os samaritanos, porque os samaritanos voltaram tudo misturado. Mas o pessoal que voltou para Judá não voltou misturado. Aqueles que eles não conseguiram ter certeza, eles disseram assim, ó, fica aqui, mas fica quietinho, que é o que a gente leu aqui no versículo 63, entendeu? Então, por isso que o judeu se considera puro e considera impuro o samaritano, porque eles voltaram entre eles, fechadinhos, certo? Depois que vai degringolar. Bom, seguimos aqui e percebemos no versículo 64 que eram 42.360, além dos seus servos e servas, que eram 7.337. Então, nós temos aqui mais ou menos 50 mil pessoas que voltam ou que vêm para Judá, certo? Para Jerusalém e para as cidades. Percebe no versículo 70. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo, os cantores, porteiros, servidores do templo, foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. Então, os mais velhos disseram, eu morava em tal cidade, morava em tal cidade, morava em tal cidade. Então, eles vão para suas cidades de origem. Daí, no capítulo 3, nós vamos ver que vai ser marcado um ajuntamento. Eles vão para suas cidades, deixam suas bagagens, veem onde é que são suas casas, começam a reconstruir suas casas, mas meses depois, na verdade, 3 meses depois, eles têm que voltar todo mundo para Jerusalém, e eles voltam. Olha, quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Ou seja, não tem templo ainda. Mas eles já querem construir logo o altar para já começarem a oferecer sacrifícios no altar. E aí eles vão celebrar a festa dos tabernáculos, ou seja, e até uma coisa muito funcional aqui e também simbólica, porque a festa dos tabernáculos é o pessoal morando em barraquinhas. Para lembrar como é que foi o resgate deles do Egito. Então, é uma festa que Deus estabeleceu, a festa dos tabernáculos, que durante determinado período o pessoal tinha que vir para Jerusalém e ficar em barraquinhas, em tendinhas, para lembrar o livramento de Deus. Deixa eu até ver uma coisa se eu acho aqui. Achei. Tá, eu estou compartilhando a tela? Não, né? Vou compartilhar, então. Esta é a festa das cabanas na atualidade, em Jerusalém. Então, nessa época, na festa dos tabernáculos, né, Jerusalém, o pessoal constrói essas coisinhas assim, mas chega a ser até engraçado, porque tem umas coisas ali que são, tipo, o cara só abre uma porta ali na casa dele mesmo, né, e faz um puxadinho ali e ele observa, assim, a festa das cabanas, né. Mas, enfim, sei lá. Deixa eu finalizar aqui a apresentação. Tipo acampamento Farroupilha? Exato, tipo acampamento Farroupilha. Tu vai lá e faz aquilo para, né, e tal. Beleza.
Então, eles celebraram a festa dos tabernáculos, ofereceram sacrifícios diários, né, e tal. Versículo 6. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porque o altar eles reconstruíram, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. E a partir do versículo 7, nós vamos ver que eles levantam recursos para recomeçar a construção. E algumas pessoas, então, vão lançar, os construtores vão lançar os alicerces. Olha o versículo 10. E aqui, gente, nós vamos ter uma das cenas mais tristes e bonitas ao mesmo tempo. Versículo 10, do capítulo 3. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Para aqui. Agora, isso aqui são os novinhos, tá? Agora vamos ver os velhinhos que voltaram. Olha os velhinhos, a reação dos velhinhos. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefe de família já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante dos seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Gente, isso aqui é um momento paradoxal. Porque imagina o pessoal que nasceu no exílio. O pessoal que nasceu do exílio ficava ouvindo seus pais falarem sobre o templo, tem até salmos, né, que falam, lembrar da tua casa me deixa triste, e na Babilônia nos pediam que cantássemos, mas como nós vamos cantar se estamos aqui, né, e daí toda aquela tristeza por estar longe, por querer voltar, isso impregnou os filhos com esse desejo de voltar, né, e aí então falando sobre o templo maravilhoso, e nós vamos reconstruir esse templo. Aí imagina quando sai o decreto de Ciro, volta, inclusive estou patrocinando a reconstrução. Pode voltar e reconstruir. Então eles vêm, e eles fazem os alicerces do templo, e uhul, vai acontecer, já está acontecendo. Só que os velhinhos conheceram o templo de Salomão. Esse templo de Zorobabel é muito menor. É muito mais simples. Então, depois de tu ver aquele negócio todo salomônico, e tu vê aqueles risquinhos que foram feitos no chão ali, aquelas alicerces que foram colocadas ali, não era isso que a gente queria. A gente queria que fosse tudo de novo como era. E aí, ninguém sabe se aquele barulheira toda que tá vindo é de gente chorando de tristeza ou gente gritando de alegria. Esse, para mim, é um dos momentos mais paradoxais da Bíblia. Entende? É um misto, é um momento, assim, muito misto, tá? De sentimentos. E aí, no capítulo 4, nós vamos ver a oposição. Olha só. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes da família e lhes disseram: Deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Hadon, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes das famílias de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Aí tu pensa assim, nossa, que snobs, né? O pessoal vem se oferecer para ajudar, e eles dizem que não é para eles ajudarem, mas olha a informação, como é que começa a informação no capítulo 4 sobre eles? Quem que eles são?
Adversários, né? São adversários. Primeiro, já são identificados aqui como adversários. Segundo, eles são um povo sincretista. Eles estão dizendo que eles também adoram a Deus. Olha, a gente também adora a Deus, vocês adoram a Deus, por que a gente não pode trabalhar com vocês? É porque Deus, Yahvé, era só mais um dos deuses deles. Aquele sincretismo no Reino do Norte, né, estabelecia isso. Deus era só mais um Deus. E aí Zorobabel disse, não, a gente já teve consequências muito terríveis por se misturar com os povos ao redor. Então, não, nós vamos fazer isso aqui. Deixa a gente fazer isso aqui. E aí, versículo 4. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Isso durou 6 anos. Então, tu imagina 6 anos tu construindo um negócio e gente no meio lá, trazendo intriga, atrapalhando as coisas. Só que como eles viram que eles não conseguiram parar a obra, né? Mesmo eles perturbando durante 6 anos, a obra durante 6 anos estava acontecendo, eles decidiram então fazer um recurso para o rei. Versículo 6. No começo do reinado de Assuero, que é Xerxes, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Então, olha só, no começo do reinado de Xerxes, quem é esse cara aqui? Agora entrou Esther. Aqui que está entrando Esther? Aqui que entra Esther. Ele é o rei com quem Esther se casa. Então, tu imagina só, né? Aqui, a partir do versículo 6, a gente poderia fazer um recorte, puxar todo o livro de Esther aqui para dentro, para contar toda aquela história, porque vai acontecer durante esse reinado aqui, certo? E aí, então... Isso que é apaixonante da história, né, Davi? É isso que dá para apaixonar pela história, né? Verdade, tudo interligado. E aí, o que eles vão conseguir fazer? Porque eles pedem que seja feito um levantamento, né? Eles dizem o seguinte, olha, esse povo está reconstruindo, aí eles são obstinados. Eles são obstinados, eles vão te dar dor de cabeça, tá? Aí o rei manda uma resposta para eles. Versículo 18. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que, desde tempos antigos, aquela cidade tem se levantado contra reis e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que dominaram sobre toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nestas coisas, porque aumentaria o dano em prejuízo dos reis. Ou seja, o que Xerxes diz? Olha, eu fiz um levantamento aqui e nos registros deu para ver que aquele povo dá dor de cabeça mesmo, então é para parar, manda parar. Não é para eles construírem mais, a menos que eu diga que é para construir. Versículo 24. Assim a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isto até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. 10 anos de interrupção. Então, veja, essa oposição gerou 10 anos em que o templo não pôde mais ser reconstruído. E aí, sabe quem é que entra em ação? Os 3 profetas do final do Antigo Testamento. Ageu, Zacarias, Malaquias. Olha como é que começa o capítulo 5. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estavam entre eles. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Jodaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Olha, aqui nós temos um resumo, né? Tipo assim, ó. O rei da Pérsia mandou parar. E eles pararam. 10 anos. E aí, então, Deus manda Ageu e Zacarias dizer o seguinte: é para fazer, não é para parar. Já pararam demais.
Só que aqui nós não temos o tom de voz. O que a gente vai fazer agora? Deixa aberto aqui, mas a gente vai lá para Ageu, para ver o tom de voz. Então vamos para Ageu. Se é difícil de achar de frente para trás, acha de trás para frente, né? Malaquias, Zacarias, Ageu. Chegamos lá, então? Ageu, capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Olha só, gente, parou geral. A gente fica sabendo aqui, em Esdras, que o pessoal mandou uma carta para Xerxes, e Xerxes diz: para. E aí, então, as pessoas que eram fiéis a Deus ficavam dizendo: temos que reconstruir. E as pessoas que tinham mais medo do poder humano do que respeitar Deus, diziam: não, o rei não mandou. Quando é que era para voltar a reconstrução? Xerxes disse que poderia voltar quando? Quando ele dissesse. Então, tu imagina isso acontecendo lá em Jerusalém. Pessoal, vamos reconstruir o templo? Não. Xerxes disse só quando ele disser. E aí, olha que Ageu diz... Mas por que o Xerxes tinha tanto... Por que o Xerxes tinha esse poder de mandar? Eles não estavam libertos? Olha só, quem tinha libertado era Ciro, tá? Ciro mandou um decreto dizendo que podia voltar. E aí, então, eles voltaram. Só que aí foram passando governantes, e tem lá um governante que não sabe o que está acontecendo, porque o domínio é muito grande. Daqui a pouco vem uma carta de lá, de pessoas dizendo o seguinte: olha, tem um povo que sempre deu dor de cabeça para os governantes. E eles estão reconstruindo, vai aumentar a dor de cabeça. E aí Xerxes vai ler as crônicas lá do Império, vai ver realmente aquele povo lá dá dor de cabeça, então é para parar. Então, ele não pesquisou o decreto que mandou voltar, ele pesquisou o registro que mostra que aquele povo lá dá dor de cabeça. Então, ele mandou parar. E o povo de Israel não estava obedecendo ao decreto de reconstrói, estava obedecendo ao decreto de para. Certo? E aí, Ageu está dizendo, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram um pouco. Comem, mas não chegam a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstrui o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e os montes sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Agora o versículo 12 é o que vai fazer a conexão com Esdras de volta. Ó. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, as quais o seu Deus havia ordenado que ele tinha. E o povo temeu diante do Senhor. E aí voltamos para o capítulo 5 de Esdras. Percebeu a perfeita conexão? E aí, então, eles vão reconstruir. Então, naqueles 10 anos, então eles preferiram, bom, já que ele mandou parar, vamos voltar para as nossas cidades e construir as nossas casas.
Só que eles, então, focam nas suas coisas pessoais e ignoram as coisas de Deus. E aí Deus está dizendo o seguinte, olha, eu não vou deixar vocês prosperarem. Não vou deixar vocês prosperarem enquanto vocês continuarem assim. Vocês vão trabalhar para vocês mesmos, isso não vai dar em nada, até que vocês entendam o que é a prioridade. Certo. Aí, então, eles vão reconstruir. Quando eles voltam a reconstruir, olha o que no versículo 3, os inimigos lá vão dizer, quem deu ordem para vocês reconstruir esse templo e restaurarem esta muralha? E perguntaram mais, e quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Aí, vai uma nova carta lá para o novo governante agora, que é Dario, e nessa carta está dizendo o seguinte, olha, o pessoal está reconstruindo. Tá? Então, verifica-se aí se realmente eles poderiam reconstruir. Lá no capítulo 6, então o rei Dario deu ordem, foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia o seguinte. O que está escrito aí? O decreto do rei Ciro dizendo que eles podiam voltar. E aí Dario diz, então eles podem construir. E não só isso. Vocês vão ter que ajudar eles dando tudo que eles precisam. E aí o jogo virou. Aí o jogo virou. Certo? E aí nós vamos ver que lá no capítulo 6, versículo 14, os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Reconstruíram o templo e terminaram segundo a ordem do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Atarxerxes, rei da Pérsia. Terminaram a construção desse templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Ciro, do rei Dario. Isso aconteceu, então, no ano 516 a.C. Eles começaram a construir. Durante 6 anos, eles construíram com oposição. Tiveram que parar 10 anos. Quando eles voltam, em mais ou menos 4 anos, eles terminam. Então, 10 anos parado, 10 anos construindo. Ok? E aí o templo é dedicado. E, dedicado o templo, eles vão celebrar a Páscoa. Versículo 22. Celebraram a festa dos pães sem fermentos durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra na casa de Deus, o Deus de Israel. Um pequeno detalhe, aqui está dito o rei da Assíria, tá? Mas é da Pérsia. Então a Bíblia está errado? Não, não é. Mas esse imperador persa, ele é imperador sobre a Babilônia, imperador sobre a Assíria. Então, ele tinha o título de rei daquelas áreas que ele conquistava. Então, aqui, um desses títulos é empregados. E aí, olha só, capítulo 7. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando você está lendo aqui, né, leu o capítulo 6, chegou no versículo 22, aí passadas estas coisas, tu não imagina que são 60 anos que passaram, né? Mas são 60 anos. Desde a primeira vinda, 60 anos passam, e Esdras, então, veio da Babilônia. Versículo 6 do capítulo 7. Esdras era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º mês, chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. E aí aqui vai ter a carta do rei Artaxerxes autorizando Esdras aí e dando liberdade para passar, para ter os recursos aí que ele precisa, certo? Então, galera,
o que vai acontecer a partir do versículo 8, do capítulo 8 em diante, é que o que está resumido aqui no capítulo 7 vai se destrinchar, tá? Por que Esdras volta ou vai para Jerusalém? Porque o pessoal que foi primeiro era construtor. Construíram o templo, né? Fizeram o melhor que podiam, né? Mas as coisas não ficaram bem, boas. As coisas não ficaram boas. Então era necessário que se levantasse um líder que conhecesse a lei de Moisés e restabelecesse a aplicação da lei de Moisés. E a melhor pessoa nesse momento é Esdras. Então Deus vai levar Esdras para restabelecer a lei de Moisés no meio do povo. Não é só reconstruir o templo, é viver a lei. Ok? Então Esdras vai voltar. Só que tem um problema. Esdras começa a viagem e vai fazendo os levantamentos. E ele chega à conclusão de que não tem levita suficiente para restabelecer sacerdócio, para restabelecer as coisas. E aí, então, a viagem para e ele vai começar a catar levita. Tá? Só um pouquinho, Davi. Tu tá falando em Esdras ou Neemias? Eu falei Neemias. Não, eu falei Neemias. Não, eu tô pensando. Não, eu tô pensando. Nós estamos falando de Neemias. Nós estamos falando de Esdras, tá? Estou falando de Esdras. Tá, desculpa. Esdras, 60 anos depois, vai voltar, e ele vai voltar para restabelecer o culto, para restabelecer a religião, para restabelecer o funcionamento da lei mosaica. Só que, começada a viagem, ele vai perceber que não vai ter gente suficiente dos levitas. Capítulo 8, versículo 15. Eu os reuni perto do rio que corre para Aava, onde ficamos acampados 3 dias. Atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, bem como Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Eu os enviei aí do chefe em Casifia, que ficaria provavelmente no norte da Babilônia, e lhes dei as palavras que deveriam dizer a Ida e aos servidores do templo, em Casifia, porque para nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a boa mão de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos em número de 18. Também mandaram Razabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos dele em número de 20, e dos servidores do templo, que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Bom, beleza, então agora podemos ir, porque não ia adiantar nada Esdras, um sacerdote, chegar e não ter a equipe, entendeu? Então teve que recolher a equipe para poder ir junto. E aí eles vão proclamar um jejum. E aqui também vem uma das partes que ao mesmo tempo é engraçada, mas ela mostra como a gente deve honrar o nome de Deus. Esdras, ele vai dizer para Deus o seguinte: é difícil essa viagem e ela é muito perigosa, mas eu não vou pedir ajuda para o rei, porque eu disse que Deus era poderoso para nos levar de volta. E se eu pedir ajuda para o rei, eu vou ficar com vergonha, eu vou envergonhar o nome de Deus. Olha isso acontecendo aqui, então, no versículo 21 em diante. Então, ali, junto ao rio Aava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem no inimigo do caminho, porque já havíamos dito a ele: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E ele nos atendeu. Né? Esdras honrando o nome de Deus. Né? O que adianta eu dizer que Deus é forte, é poderoso e pedir um exército? Né? Eu não tenho essa cara de pau, né? Não pode desonrar o nome de Deus também, então. Isso aqui é muito bonito, tá? E aí eles chegam em Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, vai se verificar que realmente um homem da lei precisava chegar lá. Olha o capítulo 9.
Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar conosco, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles quanto seus filhos casaram com mulheres destes povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos destas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer este pecado. Então, pensa comigo. Eles se misturaram com os povos ao redor, com as mulheres ao redor, com os deuses ao redor. Como consequência, Deus mandou eles para o exílio. Aí, eles voltam do exílio, você vê que as linhagens são preservadas. Pela misericórdia de Deus, eles podem voltar para casa. 60 anos depois, como é que nós está? Pior do que quando voltou. Porque se quando voltou, a maioria tinha como provar a sua genealogia, fidelidade aos clãs de Israel, 60 anos depois, os magistrados, os líderes foram os primeiros, e aí degringolou geral. Eles se misturaram. Qual é a boa esperança aqui? Esdras volta com uma segunda turma. Essa segunda turma não está misturada. Então é importante isso, né? Aí, olha a reação de Esdras, no versículo 3. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então, Esdras literalmente arranca o cabelo da sua própria cabeça em tristeza. Esse mesmo cenário vai se repetir anos depois com Neemias, só que em vez de Neemias arrancar os próprios cabelos, ele vai arrancar o cabelo das pessoas que casaram com as outras. Neemias é um pouco mais faca na bota. Tá? Isso é assunto para a semana que vem. Mas Esdras, então, vai ficar triste, vai orar diante de Deus, né? E olha só, versículo 10 em diante. Ora, agora, ó nosso Deus, o que diremos diante disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse é terra impura por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis, que na sua corrupção elas encheram a terra de uma extremidade a outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam do melhor da terra, e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. O que vai acontecer então? Vão chamar todo mundo, vão dizer o seguinte: quem é que se casou com quem não deveria casar? Manda mulher e filhos embora ou vai embora. É uma medida drástica, tá? E terrível, para mostrar como o pecado ele se enraiza e as coisas ficam difíceis. Porque, tipo assim, tu pecou se casando com quem não deveria casar, com uma pessoa de outro povo. Então, tu vai ter que terminar esse casamento. Mas não é só isso, tem filhos agora. Vai mandar teus filhos embora. Então, o que aqui precisa se ressaltar não é a dureza de Deus em confrontar o pecado, mas é o perigo do pecado em criar laços. Percebe? Que situação, que coisa terrível. E é assim, desse jeito muito tristes, que vai acabar o livro de Esdras, versículo 44, versículo 10. 10, 44. Todos estes tinham casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham filhos destas mulheres. Como é que Esdras começa?
Esdras começa tirando Israel do estrangeiro. E como é que termina? Israel trazendo o estrangeiro. O que Esdras nos mostra? Que Deus é um Deus misericordioso, que trata com seriedade o pecado, mas suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus exerceu misericórdia tirando o povo do Egito e trazendo para Canaã. Aí o povo perdeu Canaã. Deus exerceu misericórdia, trouxe o povo de volta para Canaã. O que o povo fez? Obstinadamente voltou-se para o pecado. E assim a vida é. Que coisa mais triste, né? Então, eu gosto muito de olhar sempre para o começo e o fim do livro, para poder fazer uma conexão da história e entender o que está acontecendo aqui, certo? Então, o final de Esdras não é bonito. Infelizmente, não é bonito. Ele acaba com uma tristeza, né? Que é a tristeza que o povo que ganhou uma nova chance está botando essa chance fora, né? Mas nós vamos ver os desdobramentos nisso, porque Neemias continua essa história, tá? Então, de que maneira que nós temos a prefiguração de Cristo aqui? Nós temos Esdras prefigurando Cristo, porque Esdras é aquele que vai trazer a vida para um templo que está sem vida. Porque o templo foi reconstruído, mas a nação de novo voltou a ignorar o templo. As coisas não estão acontecendo como deveriam, né? Os próprios, se você vê a lista de quem casou com outras pessoas de outros povos, os levitas estavam nessa lista também, os sacerdotes estavam nessa lista também. Então Jesus Cristo é esse que vem para trazer vida novamente e para que o pecado em nossa vida saia. Então Jesus entra, o pecado sai. Então, o que Esdras vai fazer é trazer a lei de Moisés e o pecado tem que sair. E é triste, é doloroso pelos laços que nós fizemos, mas com pecado não se negocia, certo? Gente, por hoje nós finalizamos aqui o nosso tempo de estudo. O assunto continua semana que vem. Agora eu recomendo muitíssimo que vocês leiam Neemias e Esther, para que os detalhes fiquem mais fluidos ainda no nosso encontro da semana que vem, tá bom? Graça e paz de Jesus para todo mundo. Tchau. Tchau, Daniel. Tchau, Luvane. Tchau, Elaine. Tchau, Michele. E a você que está assistindo esta gravação, que o Senhor abençoe sua vida. Se você tem alguma dúvida, não digita aqui no YouTube, que para nós é mais difícil de recuperar a mensagem, mas pode me mandar o WhatsApp 549907-5685. Bênçãos!